Olá a todos e todas, sejam bem-vindos. Essa é a nossa primeira aula de IC 271, Lógica Aplicada. Tá? É um curso muito importante, né? Assim, para quem é da área da matemática, mas assim, é um curso também assim, que eu considero assim, importante para qualquer área de conhecimento. Tá? Então, o curso de Lógica Aplicada vai trabalhar com estruturas, né? Com pensamentos, com várias coisas que são de vital importância, né? Então, com proposições, com ideias, tá? Com argumentos. Mas, assim, antes de a gente adentrar dentro do curso, né? Antes de a gente começar a falar do curso, eu vou falar um pouquinho, né? O que é matemática, né? Então, vamos tentar responder algumas perguntas. E uma delas é, acho que a primeira que a gente deve fazer é: o que é matemática? Então, a gente tem várias. A gente tem nossa própria percepção, né? Quem é do curso da matemática tem a sua própria percepção do que é a matemática, né? Não é simplesmente uma área de conhecimento que envolve álgebra, geometria, equações, análise, é muito mais do que isso. A gente pensar na definição do dicionário, a gente pode pensar que a gente está trabalhando com coisas de natureza abstrata, então a gente gosta da matemática por causa disso, tá? Então, quando você diz um número, você pode representar desde laranja, já a estrelas, a N infinidade de objetos. Tá? Então, ela tem um caráter abstrato, que é inerente, né? Que a gente gostar tanto da matemática. Tá? A definição do dicionário, a gente pode, então, até eu vou ler ela aqui, para a gente poder registrá-la, né? A matemática é a ciência que estuda por método dedutivo objetos abstratos, números, figuras, funções e a relação existente entre eles. Bom, eu gosto de uma definição um pouco mais simples, né? A gente gosta da matemática porque é uma frase antiga, né, que a gente escuta muito, é a rainha de todas as ciências, a mais bela de todas as ciências. Sem, sem, sem comentários das outras ciências, mas assim, é, há essa citação antiga. Tá? Bom, então, matemática vem a ser isso, né? Mas agora, e a lógica? O que vem a ser a lógica? Tá? Se a gente pensar a matemática, eu gosto de enxergar a matemática como uma linguagem. Mas por que uma linguagem? É uma linguagem, quando depois você entende essa linguagem, fica tranquilo, né? Fica fácil. É uma linguagem munida de lógica. É uma linguagem, tá? Se a gente pensar assim, a matemática como uma linguagem, o idioma viria a ser a lógica. Então, a gente vai falar através da lógica. Então, mas agora a pergunta é, o que é a lógica? Tá? Então, vamos tentar responder essas perguntas, né? Então, a gente já viu, né? Então, vamos fazer uma apresentação aqui. Mas o que é... caímos na pergunta. O que é matemática? Matemática é linguagem. Mas que linguagem? Uma linguagem em vários contextos, vários assuntos, mas é uma linguagem munida de lógica, tá certo? E, então, se a matemática é uma linguagem, o que vem a ser a lógica? O que é a lógica? Eu coloquei uma definição aqui, mas é uma definição assim, carece de precisão, né? Então, vou ler aqui. A lógica é a ciência que estuda o princípio e métodos de inferência, tendo como objetivo principal determinar em que condições certas coisas se seguem, são consequências ou não de outras. Mas aí cabe várias, várias perguntas. Primeiro, o que vem a ser inferência? O que é seguem? Seguem são consequências ou não de outras? Certas coisas se seguem. O que vem a ser isso? Tá certo?
Bom, do ponto de vista da lógica, uma inferência é uma operação intelectual, tá? Por meio da qual se afirma a verdade de uma proposição em decorrência de sua ligação com outras já reconhecidas como verdadeiras. Então, é aquilo que a gente está habituado dentro do curso da matemática, dentro de uma demonstração. A gente quer a base, né, de qualquer demonstração. Você tem a hipótese, você tem a tese. Você tem que obter a tese partindo da hipótese, tá certo? E o erro mais grave que o professor sempre fala é que você nunca pode usar a tese, não é? Você nunca pode usar a tese, as informações, a tese, para provar. Não pode usar a tese nela mesma, na demonstração. Você tem que usar a hipótese, certo? Então, aqui, basicamente, a gente quer trabalhar com o quê? Então, na lógica, você vai perceber que a gente tem o quê? A gente tem as premissas, a hipótese, tá certo? E a gente quer obter a conclusão a partir dessas premissas. A partir dessas premissas é a base de tudo. Então, é isso que a gente vai trabalhar. A gente vai trabalhar com essas operações lógicas, tá? Mas vamos fazer a distinção. A lógica matemática é o estudo de princípio e métodos de diferença, estudo de princípios e métodos. Mas o que é o estudo da lógica? É isso que a gente vai trabalhar aqui, tá? A lógica é uma área do conhecimento, mas como a gente vai realizar esse estudo? O que vem a ser o estudo da lógica? É isso que a gente vai trabalhar aqui. Então, vejamos aqui, né? Claro. Então, ó, o que é lógica? O que é o estudo da lógica? Então, vejamos. Ó, eu fiz uma síntese aqui, o estudo da lógica. É o estudo de métodos e princípios usados para distinguir o raciocínio correto do incorreto, tá certo? Então, são aspectos, né? É nesse aspecto que a gente vai trabalhar. Então, os métodos e princípios usados para distinguir um raciocínio correto e incorreto, tá certo? Tem uma frase antiga, né? Que é uma frase não, uma situação que sempre acontecia, né? Com meus alunos dessas disciplinas que você costuma fazer bastante conta. Sabe, professor, eu cheguei na resposta certa, mas a resposta certa por argumentos não válidos. Você errou uma conta e, coincidentemente, calhou de você. Então, mas você errou. São o que a gente chama de um argumento não válido. Válido ou não válido? Chegou, tá? Quer dizer, é essa a grande questão que a gente vai tentar responder, né? Tentar trabalhar nisso aqui. Uma das situações sobre isso, até é listado aqui um dos exemplos, é esse aqui que aparece aqui em um dos livros, né? Para você entender a importância, que você entender que um argumento é válido ou um argumento não válido, ou que a conclusão é decorrência das premissas. Então, veja isso aqui, ó. Todos os animais são mortais. O gato é um animal. Logo, o gato é mortal. Repara, isso aqui você vê claramente, né, que a conclusão é consequência de suas premissas. Mas se você observar, apesar por outros meios, aqui você tem duas premissas. Todos os homens são mortais. Alguns animais são mortais. Conclusão, todos os animais são mortais. Você sabe que a conclusão aqui seja verdadeira. Sabemos por outros meios, mas não é em decorrência das premissas. É o que eu estou querendo distinguir para vocês, chamado argumento válido do argumento não válido, tá certo? O argumento válido, a conclusão é em decorrência das premissas. É um argumento não válido, isso não vai acontecer, tá? Bom, mas afinal, o que a gente vai estudar nessa disciplina? Essa disciplina aqui de C271. É uma disciplina de lógica aplicada. A gente vai estudar vários assuntos relacionados à lógica, e vamos destrinchar esses assuntos
Tá certo? Então, vejamos aqui. Então, quais serão os assuntos, né? Vejamos aqui, ó. Opa, perdão. Aqui, ó. Quais serão os assuntos de IC271? Então, estudaremos, ó, olha o que a gente vai estudar. Vamos estudar o cálculo proposicional, tá certo? A gente já trabalha muito com cálculo proposicional, tá? Em álgebra 1, mas só que a gente fazia só uma pontinha, né? Então, é isso que a gente vai trabalhar aqui, tá? Então, vejamos aqui, ó. Dentro do cálculo proposicional, vamos trabalhar com proposições, conectivos, tá? Fórmulas proposicionais, o dispositivo da tabela verdade, tá? É um dispositivo que as pessoas, quando a gente está estudando álgebra 1, não dão muito importante, mas é um dispositivo assim que dentro desse curso vai assumir um papel primordial. Tabelas verdades. Vamos estudar também fórmulas tautológicas, contravales indeterminadas, propriedades conectivas, o problema de Post, entre outros. Vamos estudar os argumentos lógicos, argumento válido no cálculo proposicional, verificação de validade sem usar o uso da tabela verdade, o teorema de dedução, demonstração por absurdo. Tá? Tudo isso a gente vai ver dentro do nosso desse curso. Tá? E isso dentro da segunda parte, que é os argumentos lógicos. No 3, no cálculo de predicado, a gente vai ver a insuficiência do cálculo proposicional. Termos de predicado, sentenças abertas, codificadores. No 4, validade do argumento, a gente vai ver a validade de fórmulas, algumas fórmulas válidas, argumentos válidos e os silogismos categóricos. Tá? E, finalmente, o que eu acho que é um dos pontos altos dessa disciplina, é a axiomatização do cálculo de predicados de primeira ordem, tá? E a noção sobre a axiomática do cálculo de predicados de primeira ordem, e, novamente, o teorema de dedução. Tá certo? Bom, então esse vai ser o nosso curso. A gente vai trabalhar ao longo desse 2020, desse semestre, tá bom? Desse período. Tá? Então, ó, o livro-texto é um livro de referência clássico, é o livro do chamado Benedito Castrucci, Introdução à Lógica Matemática. É um livro excelente, tá? E as minhas observações, minhas notas de aula serão baseadas nele. Tá bom, pessoal? Então, vamos começar agora, vamos começar devagarzinho, vamos falar um pouquinho sobre vamos começar esse assunto tão importante que é o cálculo proposicional, tá? Mas para falar do cálculo proposicional, a gente vai ter que falar, definir, ter noção clara do que vem a ser uma proposição, tá certo? Então, aqui, vejamos uma proposição. Então, cálculo proposicional, ó. Opa, voltando aqui. Então, aqui, ó, deixa eu ver, cálculo proposicional. Aqui, cálculo proposicional, acertando aqui. Então, ó, como é que a gente vai definir? Como é que a gente enxerga uma proposição? Então, o que vem a ser uma proposição? Claro que quando a gente começa a trabalhar com lógica, a gente tem que deixar isso bem claro. Uma proposição, então, representa o quê? É um conjunto de palavras, tá? Ou símbolos que exprimem um pensamento no sentido completo e se distingue do nome a qual designa um objeto. Então, a gente vai fazer essa distinção. Então, assim, essa cidade se chama Seropédica. Não? Então, Seropédica é um nome, então, não é uma proposição. Então, a gente vai distinguir o qual designa de um objeto. Tá? Vamos construir alguns exemplos, vamos observar alguns exemplos. Vejamos exemplos de nomes e exemplos de proposição paralelamente. Leandro e André são nomes. Tá? Exemplo de proposição. A Lua é um satélite da Terra. Um outro exemplo. O Brasil fica na América Latina. Outro exemplo. Tá? É uma proposição. Aqui é uma proposição declarativa. Está declarando. Tá? Aqui, uma outra. Exemplo de nome. Universidades do Rio de Janeiro. UFRJ, UFRJ e UF. Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? É uma proposição. Um conjunto de palavras, tá? No sentido completo, só que é uma proposição interrogativa, tá? Esse é um outro exemplo, tá? De proposição. 4 menos 3, 29, pi,
número de Euler, tá? Qual outro? Vamos pensar aqui. 7. São nomes dos números. Exemplo de proposições. O π é maior que 3. O seno de 90 graus é igual a 1. Tá? Isso aí são exemplos de proposições. Ok? Tá? Seropédica, Rio de Janeiro, Itaguaí, são exemplos de cidades, nomes de cidades. Vire à esquerda na próxima esquina. Virar à esquerda na próxima esquina na realidade, o que é? Aqueles aplicativos de localização que te dão um caminho até chegar a um determinado lugar. Então, ele dá várias informações, várias proposições, várias afirmações que você tem que seguir essas afirmações. São informações, proposições imperativas, tá? Então, te dando uma ordem para você chegar naquele caminho, você tem que passar por esse caminho, por essas ruas. Então, te dá ordens, tá? Bom, o que a gente vai fazer agora, tá? Agora a gente vai falar dos princípios que vão nortear a nossa lógica, né? Então, os princípios norteadores a gente vai seguir, né? Dentro não da nossa lógica, mas da lógica, tá? A lógica matemática, tá? Um erro comum é você pensar, você tem a sua lógica, não, a lógica é a lógica matemática. A lógica matemática, entendeu? Pode ter sua visão da realidade, eu tenho a minha visão da realidade, o outro tem a visão da realidade, cada um tem a sua perspectiva, tá? Mas do ponto de vista da lógica, a lógica, aqui eu falo da lógica analítica, a lógica matemática, tá bom? Tranquilo isso, pessoal? É claro que vamos fazer uma distinção aqui que eu quero deixar bem claro. Tá? A gente está trabalhando com a lógica aristotélica. A lógica aristotélica é aquela lógica que trabalha com o verdadeiro ou falso. Tá? E ela tem uma classificação. Então, ela pode ser dividida em dialética e analítica. Analítica é que a gente trabalha na matemática. Dialética é uma outra postura. Então, vejamos. Ó. A dialética, o que diz a dialética? É o raciocínio lógico que, embora coerente em seu encadeamento interno, está fundamentado em ideias apenas prováveis. E por essa razão, traz em seu âmago a possibilidade de ser refutado, o que não pode ser verificado. Isso aqui é o que a gente, o que esse tipo de essa lógica que está dita aí, é a lógica, por exemplo, em um discurso usado em um tribunal, tem argumentos e vence aquele com o melhor argumento, tá? Deu com as ponderações adequadas, certo? Mas aqui a lógica que a gente está trabalhando é a lógica chamada lógica analítica. É o raciocínio lógico coerente em seu discurso e que é irrefutável. É o raciocínio lógico coerente em seu discurso e irrefutável. Então, o fato matemático, ele não cabe contestação. Dizer, tal teorema, isso aqui não é verdade, que eu tenho a opinião que não seja verdade. Isso aí não faz sentido em matemática. Não faz sentido. Pode ter sua opinião, eu tenho a minha, mas não importa. Se é um fato matemático demonstrado, então acabou. Ele é irrefutável, tá? A não ser que a pessoa errou na demonstração. Aí é outra consideração. Aí é uma outra questão. Aí tem um erro. Eu estou falando. Se ele é um fato matemático, ele é uma situação, ele é um fato em matemática, um contexto, independente da área de conhecimento da matemática, ele é irrefutável. Você pode até não entender, é aí que está. Você pode até não entender o contexto da área, da disciplina, da área do conhecimento.
Mas isso não faz dele, você possa dizer, ah, não, isso não é válido. Não, isso aí não existe na ciência. Tá? Na ciência não tem isso. Tá bom? E principalmente na matemática. Tá bom? Então, voltando agora para nossas observações aqui. Tá? A primeira observação, né? Deixa eu ver se está listado aqui. Ah, está aqui. Opa, perdão. A primeira observação é essa aqui. Tá? As proposições transmitem pensamento ou exprimem juízo. Tá? As proposições transmitem pensamentos e afirmam fatos ou exprimem juízo. A cidade do Rio de Janeiro fica no Brasil. Fato. A cidade do Rio de Janeiro é uma das mais belas do mundo. São juízos de valor. Tá? Então, ambos são proposições. Na lógica, vamos restringir a classe de proposições que são apenas declarativas. Então, isso quer dizer o quê? A gente vai descartar as proposições interrogativas e qualquer outra. Tá? A gente só vai trabalhar com as proposições declarativas. Tá? Então, assim, por exemplo, a cidade do Rio de Janeiro fica no Brasil? Não, isso aí é um caráter interrogativo. É uma pergunta, né? Aí a gente vai trabalhar, não vai trabalhar com isso. Vai trabalhar com assim, a cidade do Rio de Janeiro fica no Brasil. Tá vendo? Mudança de pontuação faz toda a diferença. Tá? Tudo bem? E o que a gente vai perceber, né? Um aspecto que a gente vai perceber é que uma proposição ela vai admitir um valor lógico, que vai ser ou verdadeiro ou falso. Tá? Então, a gente tem o quê? A classe de proposições são declarativas e admite ou o valor verdadeiro ou o valor falso. Não pode admitir os dois ao mesmo tempo. E não tem uma terceira opção. Tá? Ou uma proposição é verdadeira ou é falsa. Por isso que essa lógica, a lógica matemática, a lógica que trabalhamos, é a lógica que a gente vai chamar de lógica bivalente. Que, tá? É esse tipo de lógica que a gente vai trabalhar. Tá? Resumindo, então a gente tem dois princípios norteadores que vamos trabalhar. Que princípios são esses? O primeiro deles é o princípio da não contradição. Lembra que eu falei que uma proposição não pode ser verdadeira ou falsa ao mesmo tempo? Ou ela é verdadeira, ou ela é falsa. Então, vamos chamar isso aqui de princípio da não contradição. Tá bom? E o chamado princípio do terceiro excluído. Ah, mas por quê? Exatamente porque uma proposição só pode ser verdadeira ou falsa, não cabendo uma terceira possibilidade, não admitindo uma terceira possibilidade. Esse que é o ponto, tá? Por isso que é bivalente, só tem dois valores lógicos. Ao longo desse curso, eu vou fazer posteriormente, vou dar um exemplo de uma situação, tá? Em onde você tem três tipos, tá? De valores lógicos. Essa lógica a gente vai chamar de lógica trivalente. Por exemplo, explicar para vocês que há a possibilidade de ter lógicas que não sejam bivalentes, simplesmente bivalentes. Mas eu vou dar um exemplo mais à frente, tá? Aqui a gente vai trabalhar a lógica, aqui, do início ao fim desse curso, a gente vai trabalhar com a lógica bivalente, tá bom? Tá? Vejamos alguns exemplos de proposições, tá? Então, vejamos aqui, ó, exemplos de proposições. Vamos ampliar aqui. Opa! Exemplo, o seno de 30 graus igual a 1. Isso é uma proposição que é falsa. Os números, cadê? Deixa eu acertar aqui. Os números 11, 13, 17 são números primos. 3 mais 5 é igual a 7. É uma proposição aqui, ó, falsa, nos inteiros, nos reais, no complexo. Tá? O 1 e o -1 são raízes da equação x²
Menos 1 igual a zero, verdade. O número π é racional, falso, tá? Então, aqui, ó, você tem vários exemplos de proposições. Repare que nem todos os exemplos precisam ser verdadeiros, né? Proposições que são falsas, proposições que são verdadeiras. Mas quando eu digo seja P uma proposição, você percebe que vai ter quais são as possibilidades de valor lógico para essa proposição verdadeira e falsa, tá? Então, é isso, pessoal. Tá? Pensem em mais exemplos de proposições, tá? E até a próxima aula, pessoal. Muito obrigado e até mais. Check.